Nós temos ouvido falar muito do Irã. Será que o Irã está na Bíblia? Qual é os desígnios proféticos para o Irã? Nós vamos falar um pouquinho do Irã hoje, que ele está bem em evidência e ele tem realmente profecias para se cumprir. O Irã, na verdade, que nós conhecemos com esse nome, ele começa como Elão, depois ele se transforma em Pérsia e hoje é o Irã com essa nomenclatura que conhecemos. Mas o Irã ele faz parte de todo um processo profético desde o início das profecias. Daniel ele vai falar que o Irã ele vai surgir junto com o império chamado Medo-Persa, junto com o império chamado Medo, que compõe então os reinos Medo e Persa, como nós já ouvimos falar na profecia de Daniel. Os persas sempre foram representados ali pelos braços da estátua, assim como os medos. Então, eles representavam também um material chamado prata. Eles surgem depois do Império Babilônico. Os medos e persas, eles são descritos como persa sendo de maior poder, de maior posição, e os medos de uma posição um pouco menor. Então, os medos e os persas, eles fazem parte de uma profecia que já aconteceu, uma profecia que está acontecendo e uma profecia que acontecerá. Os persas são o Irã, como já falamos. E os medos? Quem são os medos? Alguns escritores, pesquisadores dizem que os medos são hoje os povos chamados curdos, que apesar de ser povos, eles não possuem uma pátria, estão lutando para ter uma pátria. E como tudo é profético, eles podem até voltar a ter sua pátria nos últimos dias. Mas vamos falar dos persas, do Irã. Então a gente tem que olhar para o Irã dentro das escrituras para a gente poder entender o que ele representa hoje. Ele representa uma região profética, a região do Irã, que é os persas, porque é no Império Persa que um rei vai permitir que os judeus retornem para a sua pátria e que construam o templo que havia sido destruído. Então nós vamos ver a mão de Deus agindo com essa pátria chamada Pérsia, hoje Irã. Então nós vamos ver que na Pérsia também surge uma rainha chamada Esther, ou Radassa, que vai exercer um grande papel. Ela vai fazer com que todos os judeus não sejam destruídos. Então tudo isso é nesse Império Persa, que a gente conhece hoje, o Império Persa como um império chamado Irã. Hoje... Não, pode passar devagar, eu espero. Pode ir devagar. Então a Pérsia, o Irã que a gente conhece hoje, é conhecido desde os tempos do bronze, né? Vamos dizer assim. E hoje, como que a gente vai acompanhando esse movimento do Irã? E hoje o Irã está no centro dos conflitos, mas continua a nossa Pérsia de antigamente para a gente poder localizar ela, que é uma das bestas que se levanta no Império de Daniel e é uma besta que vai continuar se levantando até o fim. Então, o Irã hoje é uma região que está em um grande conflito. Essa noite parece que eles desligaram a internet, desligaram o telefone, dizem que houve um grande massacre, mas ali o Oriente Médio é muito fechado, então para a gente saber as coisas é com muita dificuldade, porque as pessoas pagam pela vida, às vezes a gente não sabe se as informações estão precisas, então eu aproveito para deixar isso bem claro, a gente não sabe, são informações que a gente vai passando, mas um regime muito fechado, não dá para saber tudinho que está acontecendo ali. Mas há uma revolução, há uma guerra interna, uma pressão externa e interna dentro do Irã para que o regime de Ayatollah Khomeini caia. Então nós estamos vendo uma pressão muito grande ali, porque o Irã é uma peça estratégica, é uma peça muito importante dentro desse tabuleiro geopolítico, dentro desse tabuleiro das últimas temporadas, dos últimos dias, na agenda política, na agenda dos últimos dias. Então, o Irã, a gente precisa olhar com muito carinho. Então, nesse momento, está acontecendo ali um conflito muito grande dentro do Irã. Então a gente está vendo que então a gente pode perceber que ali está havendo um conflito muito grande. O Ayatollah
pelo que colocaram hoje, ele já mandou aviões para a Rússia carregado de ouro. Então o tesouro ele já está tirando, né? Porque a Rússia é uma aliada. Vou virar um pouquinho aqui por causa do sol. Então a Rússia é uma aliada do Irã, né? Então pode ser verdade sim que ele já está tirando o seu tesouro, que ele não vai deixar o ouro ficar lá, né? Então já está transferindo seu ouro para um lugar bem seguro, porque qualquer coisa a sua família está assegurada. Nós estamos vendo agora essa tentativa de derrubar o Ayatollah. Mas, em contrapartida, o Reza, né, que foi desbancado pelos Ayatollahs, ele quer retornar ao país e ele diz que ele tem condição de governar de novo. Mas ninguém disse se é ele que vai retornar para esse lugar. A gente vê fumaça, a gente vê que eles tacam fogo em um lugar para a gente correr para lá, vendo a fumaça, mas eles já estão em outro lugar. Então, não é para que a gente saiba toda a verdade, para que a gente entenda o que está acontecendo, mas é para trazer também desinformações, para que a gente fique meio perdido nessa geopolítica que nós estamos acompanhando. Mas o que nós precisamos então olhar para a Bíblia, porque é a Bíblia que vai nos dar o ponto certo. Então, a Pérsia, ela é muito importante dentro da escatologia, porque apesar de estar tendo esse conflito ali, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, porque a pressão é grande para derrubar essa estrutura desse sistema que está agora, que pelo jeito não serve mais para o fim, não serve mais para os blocos finais. Mas o que a gente tem que olhar para a Pérsia, para o Irã. A Pérsia, ela é uma peça que vai se levantar nos últimos dias. Porque lá no livro de Ezequiel e nos Salmos, a Pérsia vem como aquela que compõe uma colisão final que vai lutar contra Israel. Então, mesmo nos últimos dias, a Pérsia vem como aliada forte para destruir Israel. No momento, o que nós estamos vendo é uma tentativa de derrubar o governo que está, porque eles querem uma mudança dentro do Irã, uma mentalidade para que eles possam trazer o que eles querem. O que nós estamos vendo são os blocos se alinhando para o novo final, um novo mundo, uma nova história, um novo poder. Então, tudo que nós estamos vendo agora são cumprimentos de profecias. E a Pérsia, o Irã, ela é uma dessas bestas feras de Daniel, que vai até o fim para a destruição de Israel. Porém, essa Pérsia, esse Irã, essa localização que nós estamos vendo, não é o local onde se levantará o antimessias, o anticristo, porque nós estamos falando da Pérsia. E segundo as Escrituras, o antimessias, o anticristo, ele é um edomita. Ele vem de Edom. Então nós ainda não estamos vendo o levantado anticristo, porque ele é um edomita. E quando a Bíblia fala do seu lugar de nascimento, a Bíblia diz que ele vai nascer em Mossul. Mas a Bíblia diz que quando ele começar a governar, ele vai governar de uma região chamada Turquia, onde hoje nós estamos com Erdogan, um homem que está planejando o domínio do Islã sobre o mundo, o domínio do Oriente Médio sobre o mundo e voltar a ser império como já foi no passado. Então a ganância de Erdogan é o governo mundial a partir da Turquia como governante. Só que essas colisões, eles vão ter atritos, vão ter desalinhos, até que eles consigam entregar esse governo a um único homem que vai trazer então o que eles querem. Então, nós estamos vendo um alinhamento para surgir blocos. Não que esses blocos sejam ainda, ou sejam os blocos finais, mas já é a movimentação da agenda final. Nós estamos vendo as profecias se cumprindo. Nós vamos ver agora essa luta aí com o Irã, como destruir, como nós vimos ali na Venezuela. Agora nós estamos vendo o Irã, que é a continuação de um projeto. Nós iremos acompanhar
e nós estamos acompanhando, eu estou colocando as novidades que eu tenho lá para vocês, do que está acontecendo. Então nós vamos ver agora um despertar final. Por quê? Nós precisamos de um mundo capaz de se levantar lá em Jerusalém, um templo. O templo de Jerusalém precisa se levantar. Então nós vamos ver agora, queridos, movimentações, agitações, preparando para levantar o templo. Porque é a partir do templo que nós teremos a última cartada, a cartada final. Mas esse templo, ele só pode se levantar quando as nações estiverem preparadas. Então esses agitos aí estão preparando as nações. Então as nações precisam estar alinhadas, e o Irã ele precisa estar alinhado, a antiga Pérsia precisa estar alinhado a esse projeto que está surgindo aí, e eles estão alinhando a força, a guerra, a pressão, eles estão alinhando. Então a gente está olhando agora para o Irã, o negócio agora voltou para o Irã, porque na verdade esses povos do Islã, porque na verdade, irmãos, o islamismo, eles têm algo certeiro na mente deles, que ali no Monte do Templo haverá realmente a restauração do templo, o templo será levantado, e o Islã acreditam que dali o Mahdi vai governar o mundo. Então, tanto Israel como o Islã têm o desejo de levantar o terceiro templo, vamos dizer assim. E também cristãos, né, que ficam aí para lá e para cá desesperados para que o templo se levante. Mas quando o templo se levantando, tem uma implicação séria, porque ali governará o anticristo. E o Islã, eles querem que dali governe o Mahdi. Eles dizem que o Mahdi realmente vai governar dali, e eles estão preparando tudo para que o Mahdi, no final, tome aquele lugar e governe dali. Então, há um interesse muito grande. Quando a gente fala ali desse movimento, desse crescente, a gente vai notando que tudo caminha para essa geopolítica. Então, essas pequenas coisas que a gente começa a pegar na mídia, elas têm algo muito profundo. Eles têm uma profecia que vem crescendo, porque eles têm uma agenda para se cumprir, que não é só uma agenda deles, é uma agenda histórica que o Senhor tem permitido ao longo do tempo, porque nada acontece por acaso. Essa agenda, ela vai se cumprir no momento certo. E agora, queridos irmãos, querendo ou não, nós somos a geração que está vendo essa agenda se cumprindo. Querendo ou não, nós somos a geração que está vendo tudo indo para o que está nas Escrituras. Então, o Islã, eles acreditam seriamente que o Mahdi, ele vai governar dali, do templo, que aquele templo que vai se levantar em Jerusalém é para o Mahdi, para ele governar o mundo. Então, tanto o Islã como os judeus, como certos cristãos, eles querem realmente que se levante essa estrutura de um novo templo, de uma construção ou reconstrução de um novo templo ali em Jerusalém. E quem está aqui já sabe que o templo vai ser levantado realmente. Nós já sabemos que a arca está escondida. Os judeus já sabem onde está a arca. O Islã sabe onde está a arca, eles já sabem tudo, eles só estão preparando, porque quem vai ter coragem de ir lá mexer na arca? E esse é o problema, quem vai colocar a mão na arca? Porque a arca, ele já matou Uzá, então serve de exemplo para hoje. Então o negócio é quem vai mexer na arca. Para mexer na arca tem que estar todo um projeto para que eles possam retirar dali. E eles perguntam, vamos tirar dali para colocar onde? Precisa ter o tempo. Então, quando tudo estiver pronto, o templo ali, você já pode saber que nós estamos ao pé, nós estamos marchando para o fim com conclusão. Então, tudo que nós estamos vendo é, quem não quiser que o templo se levante, quem for impedir, vai ser destruído, vai ser vencido por esse sistema, porque eles querem esse templo de pé. Então, nós estamos vendo o Irã caminhando por uma crise, e a crise não vai parar agora, porque ele vai ter que se adaptar às instruções de um novo mundo, de uma nova era, mas eles não vão desaparecer, eles vão continuar nessa história, porque a Pérsia, ela vai estar
como um dos chifres, uma das forças que vão enfrentar Israel no seu último período nessa terra. Olha, irmão, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar, de deixar seu like. E se aparecer hype, dê seu hype aí no vídeo para chegar a mais pessoas. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se o Senhor